Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Estou aqui diretamente da coordenação pedagógica do SESC Curso Online, tomando um bom café. Os bons cafés sempre me acompanham, vocês sabem já disso. E eu estou aproveitando aqui esse momento de tomar um café e gravar um videozinho bem rápido para vocês a respeito de uma frase que eu acabei de escutar, e vocês sabem disso, que sempre que eu escuto alguma frase interessante, alguma coisa que eu acho legal e que possa contribuir para você melhorar, para você crescer, para você aprender um pouco mais de nossa língua portuguesa, eu sempre compartilho aqui com vocês aí nos nossos canais, no YouTube, nas nossas redes sociais. Alguém acabou de me perguntar, mandou um e-mail para mim perguntando se uma frase, se um período estava correto, que era mais ou menos assim: esse projeto vai lhe acompanhar durante toda a vida. Alguém mandou essa frase para mim perguntando se estava correto. E aí acendeu aqui um sinal aqui, digamos, vermelho na minha cabeça, porque eu escuto as pessoas dizendo assim: eu vou lhe acompanhar durante o processo, eu vou lhe acompanhar até o hospital. E aí, como eu disse a vocês, acendeu a luz vermelha aqui em relação ao verbo acompanhar, né? E como o nosso canal aqui, como nossas conversas aqui, elas estão sempre ligadas à língua portuguesa e, obviamente, com as provas do concurso público, eu sempre digo, você pode continuar falando, eu vou lhe acompanhar, mas eu queria que você visse comigo o que é que o padrão formal da língua portuguesa diz a respeito desse verbo. Dê uma olhada nesse slide que eu trouxe para você agora. Então, vejam, nós temos aí o verbo acompanhar, e eu coloquei para vocês, e vejam que a primeira regência desse verbo acompanhar que a língua nos coloca é justamente o verbo acompanhar como transitivo direto, com o sentido de ir em companhia de, estar atento, observar. Então, deem uma olhada nessa parte aqui, ó. Ele deve o quê? Olha só, ele deve, eu estou riscando aqui para você, ó. Ele deve acompanhá-la até o hospital. O pai sempre deve acompanhar os estudos do filho. Então vejam só, se eu percebo que a gramática, o padrão formal está me dizendo que o verbo acompanhar, no sentido de ir em companhia de, estar atento, observar, ele é transitivo direto, isso significa dizer o quê? Que é um verbo que exige complemento sem auxílio de preposição necessária. Ou seja, o complemento desse verbo é um objeto direto. E quem minimamente conhece a língua portuguesa, né, quem já estudou para concurso, sabe que o objeto direto, ou uma das características do objeto direto, é a possibilidade de ele ser substituído por um pronome oblíquo da terceira pessoa, ou a, os ou as. Portanto, presta bem atenção, eu não vou lhe acompanhar até o hospital. Eu vou acompanhá-lo, eu vou acompanhá-la, eu vou acompanhá-los, eu vou acompanhá-las, eu vou te acompanhar, usando a segunda pessoa, mas eu vou lhe acompanhar, não, porque o lhe é para substituição do objeto indireto da terceira pessoa. Nós temos mais algumas regências desse verbo que eu queria compartilhar com vocês. Dê uma olhada comigo agora. Então veja, segunda regência é a regência do verbo acompanhar como transitivo direto e indireto no sentido de unir, aliar, combinar, seguir, aderir, concordar. Então vejam os exemplos. O chefe vai acompanhar o prato principal, aí vejam que aqui, ó, quando ele fala aqui de o prato principal, então esse termo aqui que vocês estão vendo é o objeto direto, e essa segunda parte que vocês estão vendo aqui, que é de, começando aqui no de, é o objeto indireto. O professor provavelmente acompanhará a teoria com exercícios, né? Os dicionaristas colocam isso aqui com a ideia de que de combinar. Então ele vai combinar a teoria com exercícios ou aos exercícios, no caso aqui com exercícios, objeto indireto. Eu vou acompanhá-lo nas ideias. E uma terceira e última regência com o sentido de cercar-se, rodear-se, também transitivo direto e indireto. Eles sempre se acompanharam. Vejam que o objeto direto agora está representado pelo pronome oblíquo reflexivo se.
nesse caso aqui. E no segundo exemplo também, você não deve se acompanhar de más influências, ou seja, você não deve acompanhar a si mesmo ou a si mesma de más influências. Portanto, ó, a regência que nós mais usamos em nosso dia a dia é justamente essa regência número 1 que vocês estão vendo aqui, que é a regência do ir em companhia de. E nessa acepção, esse verbo é transitivo direto. Não se esqueça disso. Como eu comecei dizendo a vocês, vocês podem continuar falando, eu vou lhe acompanhar, né, até o hospital. Para o trato o quê? Para o trato coloquial, para o trato do dia a dia, para o trato familiar, para o trato entre amigos. Mas quando eu passo para o padrão formal, quando eu estou numa prova pública, né, num concurso público, quando eu estou escrevendo minha tese de mestrado, minha tese de pós-graduação, de doutorado, seja lá o que for, quando eu passo para o padrão formal, aí não tem jeito, vai ter que usar o acompanhá-lo, acompanhá-la, usando esse verbo como transitivo direto. Tá bom assim? Não se esqueça de mais essa dica aí, ó. Curta aqui o nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, acesse aí o www.rodrigobezerra.pro.br, que é o nosso blog para você receber dicas, orientações, etc. e tal. Tá bom assim? E para os nossos cursos, não se esqueça, www.cers.com.br. Para todos vocês, um grande abraço, até a próxima.